Olá, alunos e alunas! Vamos lá, galera! Excelente noite! Chegando aí para mais uma grande entrevista, mais um grande caso de sucesso. Nós estamos aqui no nosso Histórias de Sucesso e hoje nós estaremos juntos com o Carlos Serravalle. Vamos falar aí de mais uma grande trajetória esta que seguiu exatamente todos os pilares, que seguiu exatamente todos os aspectos que são fundamentais para que você tenha êxito no processo de preparação para concursos públicos. Vamos lá, vou chamá-lo para iniciarmos aí a nossa entrevista. Porque sem dúvida, quando você consegue seguir, quando você consegue a modelagem, sem dúvida é um processo que vai ensejar uma grande aprendizagem. É muito comum um comportamento emocional que vai lhe levar a ter sucesso. É o que a gente chama de modelagem de campeão. Isso é super importante, você entender o comportamento, a trajetória, ou seja, os desdobramentos de que quem já passou por essa caminhada já conseguiu atingir. Eu sempre digo que os alunos que já passaram pelo processo de preparação e tiveram um êxito nessa preparação, sem dúvida eles podem auxiliar bastante aqueles que estão iniciando ou aqueles que de alguma forma não estão conseguindo avançar nos estudos. Carlos, vamos lá, vou chamá-lo aqui. Está existindo algum tipo de um probleminha aqui no processo de conexão. Carlos, caso você não consiga com o seu perfil, você pode... Agora eu acho que vai... A Carlos está caindo, então você pode ingressar com o outro perfil, não tem problema nenhum, com o perfil da sua namorada, não tem problema, para que a gente possa estar juntos. Então, no outro, pronto, Carlos, basta você mandar a solicitação que a gente já faz aqui a aceitação, tá certo? E, consequentemente, estamos todos ansiosos para que você conte como iniciou a sua trajetória estudantil, como você desenvolveu, sobretudo, como você conseguiu alcançar hoje o cargo de ser um servidor público do Tribunal Regional do Trabalho do Estado da Bahia, ou seja, o TRT Bahia, que é o sonho de muitos candidatos. Vamos lá, vamos lá. Vou trazer aqui o Carlos através do perfil da Lívia. Vamos lá, vamos ver se agora vai dar certo. Acho que agora sim. Acho que agora nós conseguiremos a conexão. Vamos lá. Só trazendo mais aqui essa conexão. Vamos ver se nós conseguimos agora. Olha só. De alguma forma está existindo uma não conexão. Só um minutinho, pessoal. Vamos aqui mais uma vez chamar o Carlos, aguardando a conexão, vamos lá. De alguma forma não está completando o processo de... deixa eu ver aqui, vamos lá. Mais uma solicitação feita. Vamos ver se a gente consegue gerar essa conexão. Bom, enquanto a gente não consegue conectar com o Carlos, nós precisamos entender o porquê as histórias de sucesso elas funcionam como um grande aspecto a você alcançar, a você alavancar resultados. Pensa comigo, quando você visualiza ou quando você quer chegar em algum lugar, imagine que você queira sair aqui de Salvador e você deseja chegar em BH, em Belo Horizonte, e que você precisa cumprir uma rota, cumprir um caminho. Quando você não sabe como esse caminho deverá ser desenvolvido, você vai buscar algumas ferramentas para que você tenha sucesso neste processo, para que você tenha sucesso nesta caminhada. Ora, como é que você alcança este sucesso? Como é que você busca atingir
estes resultados? Sem dúvida, a primeira forma é você buscar um GPS, é você buscar algum tipo de ferramenta que lhe conduza a sair do ponto A, que no nosso exemplo é Salvador, e chegar no ponto B, que no nosso exemplo é Belo Horizonte. Ok, imagina que além do GPS, você pode se valer de outras possibilidades. Essas outras possibilidades que nós podemos trazer, por exemplo, é você perguntar às pessoas que já fizeram esse trajeto. Ou seja, qual é o caminho mais adequado a seguir. Não só isso, se ao longo do caminho existem postos de gasolina, saber se ao longo do caminho existem locais para descansar, caso seja necessário, enfim. Ou seja, você precisa entender exatamente o aspecto que você precisará seguir. Então, você entender, você aprender com quem já fez esse caminho, sem dúvida, é uma grande possibilidade de que você não cometa os mesmos erros do que aqueles que já, de alguma forma, passaram por essa trajetória antes. Olá, Vani, excelente noite. Então, esse tipo de comportamento, nós denominamos de modelagem de campeão. Inclusive, existe um artigo no meu blog sobre este aspecto. Eu aconselho que, se você está nessa live, você vá até o www.com/blog para que você possa especificamente ter acesso a este conteúdo. Carlos, está dando algum tipo de problema na conexão? Quando eu coloco o adicionar, está dando recusado, tanto o seu quanto o da Lívia, tá certo? Nos dois casos, está existindo aí uma recusa da conexão. Não sei, deve estar existindo algum tipo de problema com a conexão aí da sua parte. Verifica se você consegue fazer essa conexão, fazer entre você e a Lívia a conexão para ver o que está dando de impossibilidade, de inconsistência aí em relação aos dados, tá certo? Tenta fazer entre você e a Lívia, porque assim você conseguindo aí, certamente, aqui vai ficar simples da gente conseguir fazer. Bom, enquanto o Carlos não consegue gerar essa conexão, eu gostaria de trazer os dois ingredientes que são primordiais para que você tenha sucesso na sua caminhada voltada, direcionada à aprovação em um concurso público. Imagine exatamente o seguinte: Salvador, e você deseja, como falei, chegar a BH, a Belo Horizonte. Então, se você pensar no mapa, você tem Salvador, Minas Gerais está mais ao sul, não é isso? Minas Gerais está situado no sudeste do Brasil. Mas se estabelecermos um posicionamento em relação à Bahia, em relação especificamente à capital Salvador, BH vai estar ao sul. Ok. Só que imagine o seguinte, que ao invés de você sair de carro buscando a BR-116 Sul, você pegou a BR-116 Norte. Olá, Jorge, excelente noite, seja bem-vindo. Você pegou um caminho, você pegou uma rota diferente. Qual é a tendência disso acontecer? Que você se perca pelo caminho, que você não consiga atingir o seu objetivo. Então, conhecer a rota é fundamental para que você tenha êxito na sua preparação. E quando eu falo da rota, eu estou falando do caminho que você precisa seguir para que você tenha resultados. Como eu falava, neste processo atinente a você sair de Salvador para chegar a Belo Horizonte, de fato existe um caminho, existem cidades que precisam ser percorridas. E no cenário de concursos públicos não é diferente. Nós temos diversas etapas que serão desenvolvidas ao longo do caminho e você precisará saber exatamente como concluir cada uma
etapas. Se você não consegue atingir esse processo, se você não consegue entender quais são as etapas que você tem que seguir, as chances de você ficar pelo meio do caminho, ela é muito grande. Então, quando você, de fato, precisa cumprir uma trajetória, você precisa saber exatamente a estratégia que você vai seguir. Exatamente. Então, quando nós mencionamos, quando nós falamos acerca dos 4 pilares da jornada da aprovação, os 4 pilares de uma preparação eficiente, sem dúvida, eles perpassam em você saber manter um estudo planejado, organizado, com eficiência de aprendizagem e, sobretudo, equilibrado do ponto de vista especificamente das emoções. Vamos tentar mais uma vez chamar o Carlos aqui para a nossa transmissão. De alguma forma, essa transmissão ela não está indo. Carlos, está dando como especificamente a parte, está dando como inválida, é como se o seu perfil não pudesse ou não estivesse preparado para essa transmissão ao vivo. Aparece sempre aqui como recusado de alguma forma. Então, veja se você consegue, de alguma forma, liberar isso nas configurações. Eu, de fato, nessas longas datas aí do Instagram, eu nunca vi um cenário em que, de alguma forma, essa conexão ela não acontece. Então, veja se você consegue. Enquanto isso, nós estaremos aqui trazendo uma grande explanação de como você seguir uma rota adequada. Então, quando a gente fala em planejamento, em organização, em aprendizado eficiente e em inteligência emocional, nós estamos falando da estratégia. E essa estratégia, ela precisa ser muito bem definida para que você consiga ter êxito no processo de aprendizagem, no processo de planejamento, no processo de organização. Nessa linha, é muito comum, e eu trouxe um podcast ontem sobre isso no meu canal no Telegram, sobre as diferenças em você estabelecer um estudo estático e um estudo dinâmico. Cada vez mais nós estamos inseridos em um mundo em que as coisas mudam de uma forma muito rápida, de uma forma muito célere. Então, se estamos situados em um momento em que as transformações elas são acentuadas, nós precisamos nos adaptar a essas transformações. E como é que a gente faz isso? Nós precisamos, de fato, ter um modelo organizacional que a gente consiga fazer adaptações de rotina, caso isso seja necessário. Então, é muito comum que quando se pense num processo estudantil, que muitos alunos desenvolvam a organização dos estudos seguindo um formato de uma tabela. E esse formato de uma tabela, ele vai encontrar alguns aspectos que são considerados como desfavoráveis. Apesar de existir uma maior simplicidade na estruturação de uma tabela, ela traz grandes desvantagens, sobretudo de adaptação à vida cotidiana. Quando a gente pensa em uma rotina de estudos, em uma rotina de vida, certamente você possui uma gama enorme de atividades. E você vai precisar adentrar, vai precisar encaixar os seus estudos nesta rotina, nesta gama de atividades. Então, quando você pensa em colocar esses estudos nas atividades corriqueiras, nas atividades comuns, já que você busca estabelecer os estudos como um hábito, é fatal. Você precisa saber em qual momento você vai estudar, em qual momento você vai desenvolver a atividade ligada ao aspecto estudantil. Então, isso é um ponto. Outra coisa completamente diferente é saber o que você vai estudar. Então, uma coisa é você saber como vai estudar e outra coisa é entender o que você vai estudar. Então, a partir do momento
que você estabelece uma organização de estudos por tabela, você fixa as disciplinas, mas você não fixa o que estudar dessas disciplinas. Isso é um grande ponto, é um grande equívoco que os concurseiros cometem na caminhada. Então, além de estabelecer um método estático, onde você intitula cada disciplina especificamente, Carlos, pode entrar com outro perfil, se estiver, já mexeu em tudo e não consegue. Veja se é possível você ingressar através do perfil de alguém. Se você trocou de celular, talvez seja interessante. Você está com os dois celulares, conseguiu tentou do seu celular e da Lívia, são celulares diferentes, é isso? E não deu certo? Eu não estou visualizando aqui. Eu vou lhe convidar para ver se a gente consegue aqui que você ingresse. Vamos lá. Olha se agora vai. Vamos lá, conectando. Não, está dando sempre como uma recusa. É como se você não conseguisse gerar essa conexão com nós. Então, enfim, como eu dizia, faz-se necessário que a gente possa estabelecer uma organização dos estudos que tenha como característica marcante a dinâmica. Não pensar em um cenário com dinâmica, sem dúvida, é você fadar os seus estudos a entender que você vai ter uma situação estática cuja situação não é verdadeira. Por quê? Certamente, ao longo da sua semana, surgirão eventos que não estão planejados. Então, é como se numa segunda-feira, em que você determinou que estudaria a disciplina 1 e 2, por exemplo, português e direito administrativo, aconteça um evento como uma enxaqueca, ou aconteça a situação do aniversário do seu afilhado ou afilhada, você vai ter que estar presente. E quando isso acontece, como o método tabela ele é estático, simplesmente você deixa de estudar aquelas disciplinas por uma semana. E eu vou além. Eu aconselho que você não estude apenas fixando a disciplina. Você vai precisar fixar a disciplina, fixar o tema e fixar o subtema. É importante a fixação de todos esses aspectos, da disciplina, do tema e do subtema. Quando a gente consegue fazer isso, sem dúvida, nós passamos a conseguir atacar alguns pontos, alguns detalhes que não é possível quando apenas organizamos os nossos estudos pensando na disciplina de um modo geral. Pessoal, vamos fazer aqui a última tentativa de entrevista com o Carlos. Caso não seja possível, nós estaremos gerando a interrupção da nossa transmissão para que seja feita em um momento posterior, tá bom? Vamos lá, vamos fazer aqui a última tentativa de ingresso, né, de chamada do Carlos, conseguindo aí completar. Mais uma vez, pessoal, pedimos desculpas, eu peço desculpas porque por alguma razão não está sendo possível a conexão com o Carlos, tá certo? Então, nós traremos o seguinte, na próxima terça-feira, nós teremos mais uma transmissão atinente a todo o processo de aprendizagem e não faltarão oportunidades de estarmos com o Carlos aqui num outro momento. Enquanto isso não é possível, eu vou apenas trazer algumas nuances importantes para que você faça a alavancagem do seu processo estudantil. Então, não esquece, você vai precisar estabelecer uma organização dos estudos pautada na dinâmica. E quando eu falo em dinâmica, eu te aconselho que você efetue exatamente o seguinte, que você pegue as disciplinas que você precisa estudar, e isso vai ser definido no planejamento, e você estabeleça uma sequência para elas. Estabeleça uma sequência para que você dê dinâmica aos seus estudos. Como assim? Vamos dizer, a título de exemplo, que foi determinado no planejamento, e essa etapa é prévia à organização, que você precisa desempenhar o estudo de 8 disciplinas. Imagina isso. Pensou? Ok. Então, se você vai efetuar
o estudo especificamente de 8 disciplinas, o que é que você precisa enxergar? O que é que você precisa avaliar? Que você vai numerar essas disciplinas de 1 a 8. Disciplina 1, disciplina 2, disciplina 3, disciplina 4, disciplina 5, disciplina 6, disciplina 7, disciplina 8. Se você tem um modelo cíclico, olha o que você vai estudar. A disciplina 1, a disciplina 2, a disciplina 3, a disciplina 4, a disciplina 5, a disciplina 6, a disciplina 7, a disciplina 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seguindo a dinâmica de um círculo. Por isso que a gente está falando de um processo que a gente denomina de ciclos. Quando você faz isso, sem dúvida, não irá correr o risco, jamais, de caso aconteça algum tipo de nuance, algum tipo de imprevisto em relação a você desenvolver o estudo daquele dia, certamente você não vai pular a disciplina. Porque se você estabeleceu como ordem C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, ou melhor, D1 até o D8, você só estuda o D4 depois do D3. A disciplina 4 ela só é estudada depois da disciplina 3. Quando você faz isso, você não vai ter um desequilíbrio das disciplinas. Então não esquece, é muito importante que você enxergue isso. Não vai existir um desequilíbrio das disciplinas. Isso é fundamental. Porque se você tem problemas num dia da semana, fatalmente você vai empurrar a disciplina que não foi estudada para o dia subsequente. E não passar para a disciplina subsequente. Porque no modelo tabela, quando você não consegue estudar na segunda-feira, que estava programado como português e como direito administrativo, simplesmente você vai para as matérias da terça, que, por exemplo, são direito constitucional e raciocínio lógico. Então, as matérias da segunda, elas são esquecidas. Só que se acontecer na segunda-feira subsequente um novo evento, mais uma vez você não vai estudar aquelas disciplinas. Porque, repito, reitero, porque você está organizando os seus estudos de uma forma que está dissociada do cenário da vida cotidiana. Quando você segue uma linha que não se encaixa, quando você estabelece uma linha que não tem equilíbrio, sem dúvida, você vai ter problemas na sua caminhada. Então, quando a gente fala isso, nós estamos falando da rota. Nós estamos falando do caminho que você pretende chegar e, para isso, você precisa atingir esse objetivo de uma forma organizada. Além da rota, existe o veículo. Como assim, Alan, existe o veículo? Imagine que você deseja sair daqui de Salvador e chegar até Feira de Santana. Ok, primeira coisa é definir a rota. Alan, eu vou pegar a Estrada do Coco. Para quem é de Salvador, quem é da região metropolitana, sabe que a Estrada do Coco, você está indo para o litoral norte, que não é o caso de quando você deseja chegar em Feira de Santana, que é uma cidade próxima a Salvador, é uma cidade, a segunda maior cidade de Salvador, ou perdão, da Bahia, a segunda maior cidade depois de Salvador, e você deseja chegar lá. Só que pensa comigo, se você deseja sair de Salvador para chegar até Feira de Santana, você sabe que a rota é pela BR-324. Então, é a rota. É o caminho que você precisa seguir. Por quê? Porque o GPS lhe indicou isso. As pessoas que você conhece lhe indicaram isso. Tiveram várias pessoas que já foram, também lhe indicaram isso. Ou seja, presta atenção, não esquece disso. Eu estou dizendo para você que existe um caminho a ser percorrido e esse caminho ele precisa ser orientado, ele precisa ser planejado. Agora, um outro detalhe completamente diferente é como você vai sair de Salvador e vai chegar à Feira de Santana. A primeira possibilidade é que você vá andando. Imagine que você vai andando, você vai sair de Salvador para a feira andando. É possível que você chegue? É lógico que é possível. Só que é pouco provável, tá? Porque são 110 quilômetros que você vai ter que percorrer. É capaz de, por exemplo, quando você chegar em Simões Filho, você desistir. Ou de você ir um pouquinho mais, chegar em Candeia, chegar em Camaçari, você desistir. Porque imagina, você está andando. Gente, imagina fazer 110 quilômetros andando. Mas é o que acontece com muitos concurseiros. Muitos concurseiros querem sair de Salvador e chegar em Feira de Santana andando.
Como assim? Sair do ponto A, que é o ponto que você está situado hoje, e chegar no ponto B. Qual é o ponto B? A aprovação do concurso. Só que você quer sair do ponto A e chegar no ponto B, só que você quer fazer isso sozinho. Você quer fazer isso andando. Ou seja, você quer fazer isso sem as ferramentas adequadas. É igual, exatamente igual do ponto de vista analógico, a você sair de Salvador e chegar em Feira de Santana andando. Só que tem um detalhe importante. Tem pessoas que não vão fazer a caminhada andando. Tem pessoas que vão sair de Salvador para Feira de Santana e vão de bicicleta. Parece-me claro que, comparativamente, entre fazer o caminho, a trajetória andando e fazer de bicicleta, sem dúvida, de bicicleta é mais eficiente do que andando. É mais produtivo, porque você vai conseguir atingir o objetivo em menos tempo. E em termos de probabilidade de atingir ou não o objetivo, é muito mais provável que você o faça com a bicicleta do que andando. Só que pensa comigo, você pode chegar à Feira de Santana de ônibus. Você pode chegar à Feira de Santana de carro. Você pode chegar à Feira de Santana de helicóptero. Você pode chegar à Feira de Santana de avião. Ou seja, você tem diversos veículos para chegar ao seu destino. E quanto mais turbinado for este veículo, sem dúvida, mais rápido você vai chegar. Alan, chegar mais rápido é bom ou ruim? Eu volto essa pergunta para você. Se aprovado no concurso é bom ou ruim? Ora, quando eu falo de chegar ao destino, eu estou falando de chegar ao destino com qualidade. Eu estou falando em, de fato, chegar ao ponto de chegada. Eu não estou falando de uma desistência no meio do caminho. Então, ter um veículo correto, sem dúvida, vai possibilitar que você tenha atalhos na sua aprendizagem. Atalhos no seu caminho. Fala, grande Luiz Rogério, grande amigo. Enfim, então, eu chamo a atenção que é exatamente o processo que vai possibilitar que você tenha uma rota mais segura. Se você sabe a rota, e se você tem um veículo apropriado, mas não tenha dúvida que você vai chegar. Não tenha dúvida que você vai atingir o que você tanto almeja. Então, ainda, pensa comigo. Ao longo de toda a sua trajetória estudantil, desde a pré-escola, vamos pensar desde a pré-escola, ou seja, no maternal, no jardim 1, no jardim 2, que hoje é grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, hoje a gente chama de educação infantil, o ensino fundamental, que antigamente era primário e ginásio, o ensino médio, o antigo segundo grau, a faculdade, em todos os casos, você teve um modelo de aprendizagem onde existia um especialista e esse especialista, ele sempre lhe ensinou a como chegar lá. Só que na área, ou na seara de concursos públicos, imagine o seguinte, que você quer ou passa ou tenta desenvolver um cenário, uma seara autodidata. Se você conseguir, ótimo, vai ser muito bom. Mas eu chamo a atenção que até você desenvolver esse método, o processo ele acaba sendo demorado. A pergunta é, você está disposto a aguardar esse tempo? Se você está disposto ou disposta a aguardar esse tempo, sem dúvida, é algo que é importante. Agora, eu saliento que quando você vai de carro de Salvador para a Feira de Santana, você vai muito mais rápido. Então, é exatamente o carro, o avião, o helicóptero. Quem é que representa esses símbolos analogicamente? O professor. O professor, o especialista, ele vai fazer com que você saia do ponto A. Desculpe aqui, gente. Acabou irritando um pouco o olho. Que você saia do ponto A e você chegue até o ponto B de uma forma mais rápida.
Pensa comigo. O professor, ele pensa naquele conteúdo quase que 24 horas por dia, porque quando ele dorme, ele sonha com aquele conteúdo. Porque ele tem experiência naquilo. Ele sabe exatamente como as provas cobram. Ele sabe exatamente o caminho que os outros alunos já fizeram. Então, na minha trajetória, são mais de 5.000 alunos aprovados seguindo a minha metodologia. Ora, se são mais de 5.000 alunos aprovados, imagina o raio-x, a ressonância desses alunos. Eu consigo enxergar exatamente que tem pessoas que chegaram, mas que primeiro tentaram andando, depois tentaram de bicicleta, mas quando foram para o carro, para o ônibus, ou para o caminhão, para qualquer tipo de veículo que se tornou mais célere, sem dúvida, aquela pessoa, aquele estudante, passou a estar entre os melhores, passou a frequentar o mundo paralelo do sucesso, porque começou a utilizar cada vez mais as ferramentas mais adequadas. Então, primeiro, eu gostaria de deixar aqui algumas orientações. Para quem não me segue no canal do Telegram, é bem importante que você tenha contato diário com essas temáticas. Então, se você não me segue ainda, se você não está no Telegram, você vai ter informações, você vai ter exatamente conhecimento diário sobre como você chegar lá. Ou seja, sobre a rota. Quem está aqui que faz parte do canal do Telegram? Falando do canal do Telegram, acabou de sair o quiz das 20 horas. Aliás, o canal do Telegram, ele foi criado justamente para o aumento da produtividade nos estudos. Quem faz parte do canal do Telegram tem diariamente e de forma planejada, de forma com horário definido, às 10 horas, às 13 horas, às 16 horas e às 20 horas, são 4 postagens de questões inéditas. Inéditas. Só que as questões, o melhor, além de elas serem inéditas, elas são comentadas. E quando a gente comenta as questões, eu, enquanto especialista, o que eu vou trazer para você? Detalhes, técnicas de como você resolver questões de modo eficiente. Ora, se você quer resolver questões de modo eficiente, você precisa entender como fazer isso. Então eu ensino os comandos centrais das questões, os comandos específicos das questões. Além disso, nós temos podcasts quase que diários, indicando caminhos que você deve seguir para que você consiga traçar a sua rota, para que você tenha qualidade neste processo. Então, se você vai buscar uma rota, sem dúvida, o melhor caminho é que você esteja no canal do Telegram. Clica aí e passa a fazer parte, porque assim nós teremos o contato diário. Além disso, eu produzi um grande e-book para que você saiba como atingir os resultados de uma forma mais célere, de como você traçar a sua estratégia de estudos de uma forma mais adequada. Esse e-book está no meu site. Então você vai clicar nesse momento profalanvinicius.com, tudo junto, profalanvinicius.com, e no profalanvinicius.com você vai poder baixar gratuitamente o e-book onde eu ensino como os 4 pilares da jornada da aprovação, eles poderão lhe auxiliar. São os 4 grandes pilares: o planejamento, a organização, o aprendizado eficiente e a inteligência emocional. Então, para que você tenha acesso ao e-book. Olá, Milena, seja bem-vinda. Já olhei no YouTube. Então, Carlos, infelizmente, vamos precisar de uma outra oportunidade para essa entrevista. Olá, Juliana, legal. Então, eu vou colocar aqui para quem não está ainda com o e-book. Então, faz isso neste momento. Eu vou colocar aqui exatamente o endereço para que você possa estar com o e-book, tá certo? Então, é o www.profalanvinicius. Eu vou colocar aqui para vocês, profalanvinicius.com/ebook. Então, olha aí, pronto, apareceu aí para vocês. E você clicando nesse link, você vai ter acesso a
como desenvolver a sua estratégia estudantil de uma forma mais eficiente. Você pode baixar gratuitamente através do meu site, tá certo? Não deixe de fazer isso se você deseja alavancar os estudos. A Juliana traz, suas aulas são uma delícia de ver. Obrigado, Juliana. O Alisson, o melhor do direito administrativo. Obrigado, Alisson. Que bom, gente, que nós temos este reconhecimento. Sem dúvida, isso aumenta ainda mais o propósito. Milena fala, com certeza, isso amplia muito o meu propósito de transformar a sua vida. Eu acabei de fazer uma postagem sobre uma super consultoria feita, mais uma super consultoria, e a gente se sente muito lisonjeado como é transformador, como as pessoas estavam com um problema muito grande que não conseguiam avançar nos estudos, e quando elas passam a entender como isso acontece, quando elas passam a ter um projeto de estudos construído, é muito diferente o sentimento, o semblante em cada uma dessas pessoas. É muito gratificante poder orientar os alunos que têm o desejo de ser aprovado, mas que não conseguem construir uma rota. É assim que a gente alavanca os aprovados. Eu sempre digo, olá Rodrigo, beleza? Eu sempre digo que existem 3 tipos de estudantes. Existem os estudantes, primeiro, que têm uma necessidade, sabe que tem essa necessidade e buscam a solução. Fala, Jorge, beleza, boa. E buscam a solução. Ora, a gente ouve tanto o seguinte, eu não consigo planejar os meus estudos, eu não consigo organizar os meus estudos. E por que você ainda não solucionou isso? Sabe por quê? Porque você está no segundo grupo. Ou porque você está no terceiro grupo. Qual é o segundo grupo? O segundo grupo são aqueles estudantes que têm uma necessidade, ou seja, têm uma dor, uma frustração, sabe que essa necessidade existe, é o caso de que não consegue organizar os estudos, sabe que precisa aprender a planejar e organizar, mas simplesmente não faz. Simplesmente procrastina. Enquanto você procrastinar o planejamento dos seus estudos e a organização desses estudos, você vai continuar com frustrações. E existe um terceiro grupo. Qual é o terceiro grupo? São aqueles alunos que têm uma necessidade, só que eles não sabem que essa necessidade existe e por isso eles não buscam a solução. Você exatamente vai entender, Milena, está na hora de tomar atitude de mudar isso. Você só vai conseguir mudar isso o dia que você tomar essa atitude. Porque, sem dúvida, você tem um grande potencial. Tá? Bota isso na sua mente. Então, atenção para o que eu vou lhe dizer agora. Aqueles alunos que passam a estar no mundo paralelo, como aconteceu com a Irla essa semana, eu postei o depoimento aqui no meu Instagram, como aconteceu com a Fernanda, também postei, nossa consultoria foi agora há pouco. Sabe por quê? Elas vão passar a concorrer com grandes alunos que se preparam, sabe por quê? Porque agora elas têm a rota correta e o veículo correto. Então, elas passam a estar no mundo paralelo. Porque lembra que eu disse que nós temos alunos que têm uma necessidade, sabem que tem essa necessidade e eles resolvem com a solução? Esses representam no máximo 10% dos estudantes. No máximo. Então, de 5% a 10%. Então, quando a gente fala em termos de concorrência, nós temos muita gente que está estudando. Certamente, diversas pessoas estão me ouvindo neste momento e pode estar doendo o que eu estou falando. E se está doendo o que eu estou falando é porque é verdade. A maior parte dos alunos, eles têm uma necessidade, eles sabem que tem essa necessidade, mas eles procrastinam
a solução. Procrastinar a solução não é ter solução após um período. Eu vou repetir. Procrastinar a solução não é ter uma solução daqui a um tempo. Sabe por quê? Porque a solução ela não cai do céu. Olá, Michele, excelente noite. A solução ela não cai do céu. Então, se você tem uma necessidade, a primeira coisa que você precisa fazer é resolver essa necessidade. Alan, mas eu não sei como resolver. Pode me mandar um direct no Instagram. Eu vou lhe ajudar. Se você tem a dificuldade, se você sabe que tem a dificuldade, e se você quer resolver, mande um direct para mim que eu vou lhe ajudar a resolver. Agora, se você tem a necessidade, sabe que tem, mas você quer continuar, se você quer continuar procrastinando, só você poderá suportar esse prejuízo. E vou repetir, daqui a um ano, você vai querer ter resolvido esse problema hoje. Daqui a um ano, você vai dizer assim, se eu tivesse começado há um ano atrás, em qual nível eu já estaria hoje? Daqui a um ano, vai sair o edital que você tanto deseja. E você vai olhar e vai se perguntar, por que eu continuo sem estar preparado ou preparada? Eu vou lhe dizer. E a resposta estará em dois grandes aspectos. Ou porque você não conhece a rota, ou porque você não tem o veículo. Ou porque você não tem os dois. Que é o que acontece com a maior parte dos concurseiros. Você não sabe a rota a seguir e você não tem o veículo para chegar lá. A chance é que você queira ir para BH e vá andando parar em Fortaleza. É exatamente o que acontece com aqueles candidatos que não têm rumo. Então, se você é comprometido ou comprometida com o seu futuro, resolva o problema da procrastinação. E se você não tinha consciência que você precisa ser guiado, que você precisa ser orientado, você acaba de tê-la após mais esta aula ao vivo. Então, primeiro ponto, gostaria de deixar aqui algumas recomendações finais. Recomendação número 1. E, de verdade, não é uma recomendação, é um agradecimento. É muito importante a todos que estão nas minhas redes sociais, sobretudo interagindo. É muito importante os alunos que formam a comunidade de alta performance no Telegram. Sobretudo porque todos os dias participam das enquetes, participam da resolução das questões. Então, o primeiro ponto é gratidão. O segundo ponto envolve se você ainda não está nas minhas redes sociais, mais uma vez você está procrastinando. Por que você não está no Telegram? Ah, Alan, porque eu já tenho um aplicativo que é o WhatsApp. Ah, Alan, porque eu não quero tocar no botão do Play Store ou do Apple Store, baixar o Telegram e passar a ter 1080 questões inéditas e comentadas. Eu não quero baixar o Telegram simplesmente porque, diga para você mesmo, porque eu procrastino a minha aprovação. Então você que não está nesses locais, sabe por que você não é aprovado ou aprovada? Porque simplesmente você não está sendo comprometido ou comprometida com o seu futuro. Você diz que não quer, que você quer ser aprovado, mas você não quer se empenhar. Grande professor Tiago Rebouças, grande amigo, sem dúvida, um dos grandes professores que alavancam a estrutura do Acerte. Seja bem-vindo, professor. Sem dúvida, você coaduna comigo sobre os pontos relacionados ao processo de aprendizagem, a importância de ter uma preparação eficiente. Olá, Danúbia, tudo bem? Como vai? Bom, então, não esquece. Então, esse é o primeiro. Está nas redes sociais. Quais são? Seguir o canal do Telegram, seguir aqui o perfil do Instagram, curtir a fanpage no Facebook e
se inscrever no meu canal no YouTube. Você tem em todos estes veículos uma produção diária de conteúdo. Diária de conteúdos que vocês passam a ter. Tá certo? Segundo ponto, se você tem uma grande dificuldade e você precisa de ajuda, mande para mim uma mensagem através do direct aqui do Instagram, que sem dúvida eu vou lhe indicar como você alcançar a sua rota, bem como você atingir o melhor veículo para ser aprovado. Tá bom? Um grande abraço, estamos juntos e nos vemos no blog do meu site, é o profalanvinicius.com. Nos vemos nos e-mails onde eu lhe ensino esse processo de aprendizagem. Nos vemos no Telegram e em todas as outras redes. Ao vivo, nos encontramos aqui na próxima semana. Um grande abraço, estamos juntos e rumo à sua aprovação. Valeu!